Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à FAEP, ao nosso ciclo de palestras. E o tema de hoje, técnicas para apresentação em público. Antes de nós começarmos esse conteúdo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância da comunicação. O que é comunicação para vocês? Se vocês tivessem que preencher, que escrever essa frase, como é que vocês fariam? Comunicação é? Algo importante do dia a dia, né? Porque sem comunicação você não consegue se expressar, não consegue mostrar suas ideias para os outros. E isso é algo super importante, né? Você precisa se comunicar. Com certeza. E isso em qualquer patamar. Com os filhos, em casa, com a mãe, com a esposa, com a namorada. E dependendo da pessoa e do lugar, do contexto, você tem que fazer pequenos ajustes. Qual que é o discurso melhor, qual é o conteúdo, a abordagem, para você ter um bom resultado. Wagner, e para você? Sim, você vai ter que se adaptar ao ambiente que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, você vai ter que se adaptar, se expressar da melhor forma, né? Que possam lhe entender. E nós temos, Simone? Simone, está terminando a faculdade de pedagogia. Como professora, não precisa nem dizer que é fundamental, mas isso para qualquer profissão. E para você, Simone? O que você acabou de falar, a comunicação é fundamental. Sem a comunicação não há entendimento, com a comunicação você se expressa, com a comunicação você leva e traz informação. Isso é comunicação. Pessoal, eu gostaria de uma forma rápida que vocês comentassem, cada um pouquinho sobre comunicação, a importância da comunicação, de falar em público, porque quando você fala em comunicação, escrever e falar corretamente, e que ajuda em qualquer patamar, em qualquer situação, das mais simples às mais complexas. E nós estamos pensando no contato pessoal, no dia a dia, até durante uma entrevista, durante uma palestra, na faculdade, no colégio, em casa, na igreja. Então, é importante que nós façamos essa reflexão. Rapidamente, cada um fala sobre isso. O que é comunicação e a importância no dia a dia? É se expressar sem medo e, igual a moça falou, falar com boa dicção, né? Isso é bem complicado quando você vai falar sozinho, dá aquele impacto, né? Principalmente você falar com o público e você falando bem, você se expressa bem, as pessoas conseguem entender o que você quer passar. Eu acho isso muito importante. E é bem difícil, né? E quando você pensa em comunicação, você tem um conhecimento. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando trabalha na área de TI. Você é um especialista nessa área, atua, imagina, há muitos anos. Comunicar porque eu tenho muito com os usuários da empresa, então eu tenho que saber lidar. E não é só falar, escrito. Às vezes é visual, às vezes é gestos. Sim, o que eu ia comentar é exatamente isso que eu ia comentar. Porque você tem o conhecimento na área técnica, mas na hora de você passar essa informação para o interlocutor, é comunicação empática. A pessoa do outro lado, eu tenho que explicar para ela como está acontecendo. Eu tenho que tentar. Exatamente, é a comunicação empática, é você se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho conhecimento, como uma sala de aula, Simone. O professor tem um certo conhecimento naquela área, é o mínimo, tem que conhecer, tem que dominar, porque senão como é que você vai dar aula? Se você não sabe, tem que correr atrás. Você tem um conhecimento, mas comunicação não é só o que você diz, mas o que o outro entende. Porque se você, na área de TI, tem muito conhecimento na área, e durante uma reunião, um treinamento, as pessoas que estão ali, elas não têm muito conhecimento, não têm muita experiência, você precisa ajustar. O que eu vou falar, qual é a abordagem, então tudo isso faz parte do planejamento. Vamos voltar então. Comunicação é? Para mim, comunicação é tudo, né? Porque para poder chegar em um entendimento, o que a pessoa quer passar, né? E se não tiver uma boa comunicação, o outro também não entende. Então, a boa comunicação também é importante. Saber se expressar. Saber escutar. Porque ouvir é diferente de escutar. Se você enxergar é diferente de ver. Que muitas vezes você não presta atenção no outro, qual a necessidade do outro. Então, é o que eu falei agora há pouco, comunicação empática. É se colocar no lugar do outro e ver realmente qual é a necessidade e o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E você? Bom, a comunicação para toda a sociedade em si, para a humanidade, ela é algo muito importante. Porque se a gente for falar em comunicação, são vários exemplos, porque o seu corpo ele fala. Então já é uma comunicação. Porque se eu falar algo, o seu corpo reagir de outra maneira sobre aquilo que eu falei,
mas você não falou, mas o corpo demonstrou para mim através do seu jeito que é algo ao contrário. Então, assim, é muito importante, porque se não tiver uma comunicação na sociedade, não tem como ela conseguir os seus objetivos como sociedade, como humanidade, através da fala. Sim. E às vezes até informações simples, de WhatsApp, que nós usamos muito as redes sociais, essas ferramentas de comunicação, os aplicativos. Então, eu vejo muitas vezes meu marido, sou professora, então não coloca ponto, não coloca vírgula, não coloca nada. Então, uma listinha simples, olha, Eleusa, eu fui ao mercado hoje e comprei esses itens e você precisa comprar esses. Sem brincadeira, não, eu não consegui entender a mensagem. Ele escreveu 4 linhas ali no celular, eu tive que ligar 1 ou 2 vezes para compreender a mensagem. Porque para ele, por isso que eu falei, você tem que se colocar no lugar. Ah, mas para mim está claro, como é que você não entendeu? Porque não coloca pontuação, não tem vírgula, não tem ponto, não tem coerência, não tem sequência. Do jeito que vem à mente, escreve e acabou. Então não pode ser assim. Ainda mais hoje em dia que nós pensamos nas redes sociais, inteligência artificial, o dinamismo, as empresas que estão cada vez mais exigentes. E você que está começando na carreira, tem que se preparar para esse futuro. E com certeza, falar bem e escrever corretamente. Não gosto, não precisa gostar, mas você precisa se aprimorar, você precisa correr atrás, se interessar, ler. E é um dia de cada vez, vai aprendendo aos poucos. Mesmo que é para quem tem dificuldade para falar em público, não tem que passar o bastão para o outro. Tem que aceitar o desafio. Utilizando técnicas, treinando em sala de aula, na igreja, lendo um texto, dando a sua opinião, vai ficando mais fácil, vai ganhando autoconfiança. Muito bem. Danilo, para você também, o que é comunicação? Eu não vivo sem comunicação, até porque eu sou professor também. Comunicação para mim tem que ser versátil, porque eu trabalho de criança até ensino médio. Então eu preciso dominar todo tipo de linguagem, do infantil ao mais complexo, dependendo da situação. Então a comunicação é essencial para mim também. Você ter jogo de cintura, para você se adaptar às mais variadas situações. E se você tem bastante conhecimento, se você lê, se você se informa, se você se atualiza, essas informações você usa no melhor momento, no momento mais apropriado. Alguém faz um comentário, faz uma pergunta, a partir dali é o fio para você inserir um assunto que já está no seu planejamento. De repente surgiu com naturalidade a partir de uma pergunta, você até valoriza o seu interlocutor. E para você? Para mim, comunicação é tudo, e como você disse, né? A gente está escutando alguém falar assim, e a gente com conhecimento, a gente consegue se comunicar bem também, as pessoas entenderem a gente. Comunicação é tudo, sim, não tem mais o que falar. Máximo, já falou? Fernando, acho que vocês, né? Só quem não falou, pode dar opinião. Pode falar, Fernando. Eu acho que comunicação é uma coisa que você pode, uma expressão, você não precisa ser só escrito e fala. Se a pessoa do outro lado não entender, alguma coisa você está fazendo de errado porque você não está conseguindo se comunicar. Mesmo com uma pessoa falando uma linguagem diferente, se ela soubesse expressar, você consegue entender ela. Pode falar em qualquer linguagem, mas você consegue se entender. Você pode não entender o que ele está falando, mas pelos gestos, pelos modos, você consegue compreender ela. Exatamente. Os especialistas dizem que 55% da nossa comunicação é o corpo. Então é a cor do cabelo, é o corte, é a cor da calça, é preto, é o sapatinho, se você tem um brinco, é a maquiagem. O corpo fala. Então 55% da comunicação é isso. Então 35% da nossa comunicação é o tom de voz, é o jeito de você falar. Por isso que aquele bom dia do seu chefe tem uma capacidade de te estragar. Nossa, te irrita de tal forma, parece desenho animado, a nuvem que chega e o corpo, a maneira carregado, nossa, como isso realmente perturba. Então 35% da comunicação é isso, é o jeito de você falar, é o tom de voz. E 10% é uma comunicação verbal, são as palavras. E isso não quer dizer que as palavras não sejam importantes. E quem é casado aqui tem namorado, namorada. Imagine trocar o nome da namorada, do namorado, uma palavra e você já vê o estrago. É a morte. Troca para você ver, mas nem brincando você não pode fazer isso. Então daí a importância das palavras. Você constrói e destrói. Então dependendo da maneira que você fala e o que você fala,
E como corrigir isso depois? Você que é professor, Danilo, muitas vezes não tem como você corrigir. Já foi, já falou, já comentou, já atrapalhou o ambiente. Depois aí você tem que ver o que você pode fazer para melhorar, para amenizar. Mas nem sempre é possível. E vocês, rapazes? Para mim, a comunicação é essencial, né? E até mesmo na escrita, né, como você citou, muitas vezes a gente usa as redes sociais, escreve de uma forma que as pessoas podem entender de outra forma, né? Até mesmo o ponto, a vírgula, né? É muito importante porque dá um sentido diferente, né, a frase. E como dá? Eu trabalho numa editora de revistas e eu sei bem o que significa isso. E eu brigo, é uma vírgula, é um ponto, mas mudou o sentido. Vai sair errado. Mas se eu estou percebendo antes, por que eu não vou corrigir? Eu tenho que corrigir. Então nós temos que ter essa preocupação com o que você fala, com o que você escreve, preocupação com o outro, o tempo todo. Se você quer continuar no mercado de trabalho, mas mesmo na vida pessoal, não necessariamente só para quem trabalha, mas precisa zelar pela comunicação, sim. E você? Para mim, a comunicação está em tudo e desde o começo da humanidade. Ela começou com imagens, hoje com fala, gestos, escrita. Era essencial para tudo. No caso, em qualquer tipo de trabalho, sem comunicação não tem como fazer nada hoje em dia. O Chacrinha já tinha uma expressão clássica, tem até um bordão. Qual que era mesmo? Quem não se comunica... Exatamente, isso já lá no passado, ele já falava da importância disso. Imagine hoje. Pessoal, eu trouxe alguns livros para vocês darem uma olhada. Já que nós estamos falando do corpo fala, é um clássico. A linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Então, os gestos, as imagens, as cores, o jeito de você sentar, o jeito de você andar, as pernas. Então, se você está numa aula, num treinamento, alguém começa a bocejar, o corpo já começa a escorregar da carteira, aí você já vê que tem alguma coisa errada. As pessoas estão com o celular, já pensando nas compras no final de semana, o que vão fazer, o que nós vamos fazer amanhã, já que tem sol. Então, tem alguma coisa errada. Você falou a respeito do treinamento, e que você precisa realmente monitorar. Por isso que é importante você olhar as pessoas, ver como elas estão se comportando, para fazer pequenos ajustes. Então, esse livro ele traz essas informações e é um livro bem interessante. Nessa linha do Corpo Fala, nós temos os Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, com ilustrações. Você está mentindo, a não ser que você seja um ótimo ator, mas o corpo nega, o corpo mostra que realmente tem alguma coisa errada ali. Os psicólogos usam muito isso. O corpo, a linguagem do corpo, faz determinadas perguntas que muitas vezes você não está esperando e é a reação do corpo que é espontânea. Então, deem uma olhada na obra. Tem um outro livro também falando da parte comercial. Os autores gostam de falar sobre isso. Falar bem é fácil. Um super guia. Então, o poder da palavra super não é só um guia, é um super guia para uma comunicação de sucesso. Pessoal, passando ali. Isso, vai circulando. Pessoal, tem alguém que tem dificuldade para falar em público ou você já atua na área ou na área comercial, de vendas, tem certa facilidade? Ou quem tem alguma dificuldade para falar em público? Tem? Tem, gente? Você não achou não, professora? Eu tenho. Pessoal, o que vocês acham que atrapalha? Por que as pessoas têm tanta dificuldade para falar em público? O que passa na cabeça da pessoa? É o medo do outro, da avaliação do outro? Medo de errar, de esquecer, dar branco? Eu não gosto da reprovação que o corpo das pessoas dão. Vamos supor, se eu estou falando uma coisa, se uma pessoa falar que não concorda, eu aceito. Mas se a pessoa olhar com uma cara ruim, eu estou já fico chateada. Tipo, se eu falar alguma coisa, a pessoa levantar, tipo, duvidando o rosto, aí isso me dá... Já desmonta. Desmonta totalmente. A reprovação que o corpo da pessoa faz, não a fala. Se ela falar, não acredito, prova, eu ainda me dou bem. Agora, o rosto, acabou comigo. Sabe o que algumas pessoas falam? Eu já ouvi isso de vários alunos. Eu trabalho há muito tempo como professor, já há 26 anos. E aí, às vezes eu ouço alguns alunos, é natural ter essa dificuldade para falar em público, aos poucos você vai aprimorando. Eles dizem que eles olham para algumas pessoas que têm uma carinha mais amistosa, mais alegre, que você vê que é uma pessoa favorável. E o tempo todo
Então eu vou olhar ali para o Fernando, ou então eu vou olhar para o Wagner e para o filho, não é? Porque eu sei que ali vai dar certo. O problema é que eu esqueço dos outros. E quando você pensa em comunicação, em oratória, a plateia é muito importante. Então você vai olhar para as pessoas que estão na sua frente, o pessoal do fundo, o pessoal do meio, porque todo mundo merece olhar. Eu lembro de uma vez em sala de aula, faz muito tempo, e até em uma outra instituição que eu dou aula, era uma sala imensa, era um corredor, e eu não conseguia realmente ver todos os alunos. Aí um dia uma aluna falou, professora, eu fico a aula toda procurando o seu olhar, tentando ver a senhora e não consigo te ver. Essa troca de olhares, esse contato, esse magnetismo é fundamental. Então, em oratória, você não pode olhar só para as pessoas que são favoráveis. Por isso, o corpo é frontal. É olhando para todas as pessoas, porque todo mundo merece o olhar de vocês. E é muito gostoso. Agora, a questão da reprovação, isso é natural. A gente precisa fazer um trabalho também. É vestir o hábito do sucesso. Eu vim aqui, vai dar tudo certo. Eu treinei, eu planejei, eu estudei. É o que eu sempre falo para os alunos. Se vocês têm uma apresentação, um seminário, sim, eu tenho uma apresentação amanhã cedo. Eu vou treinar hoje, é hoje que eu vou revisar o texto, que eu vou fazer pesquisa na internet, que eu vou pegar os livros? Não. Você tem que estudar com uma certa antecedência, tem que fazer o planejamento, tem que fazer a lição de casa. Tem o pedágio, você tem que pagar, tem que ter esforço, senão não dá certo. Então, é natural. Quem mais tem dificuldade para falar em público? E por quê? Ou facilidade? Eu acho que vergonha. Com medo de ser reprovada, de pagar mico para ir na frente dos outros. Mas quem não tem? E o frio na barriga. O frio na barriga. Esse frio na barriga também é bem natural. Uma vez, já faz bastante tempo, eu trabalhava na Polícia Militar, eu era escriturária, funcionária pública, e eu queria sair, porque ganhava pouco, e surgiu a oportunidade de trabalhar na Editora Abril. Como eu queria trabalhar com o jornalismo, com as revistas, era na área comercial, mas era meio período, tinha um salário bom, com todas as revistas, tinha um treinamento. Só que no processo seletivo eu nunca tinha participado de uma dinâmica. E falando desse nervosismo, acho que haviam mais ou menos umas 20 pessoas e 2 psicólogas. E nós começamos o treinamento. Gente, eu tremia tanto, mas eu sentada, mas eu não conseguia controlar o movimento involuntário do corpo. E eu sentia o repuxado aqui. E fica super estranho, porque você começa a ver que começa uns tremores e uns repuxados, e as mãos e as pernas. Quando você fica sentado, é muito confortável. Mas quando você fica em pé, você fica totalmente exposto. O que eu faço? Quando eu coloco as mãos, aí começa os gestos, começa a tocar em lugares que ficam até estranhos para quem está assistindo. E aí depois eu consegui me acalmar, controlar no dia desse processo seletivo da dinâmica da Editora Abril, mas em uma outra fase do processo, durante a entrevista, elas me perguntaram como é que eu fazia para controlar, porque realmente, gente, fica um negócio estranho. Por isso é que você também precisa se preparar, fazer exercício de respiração, no dia anterior dormir bem, roupas confortáveis, estudar, se preparar para uma entrevista, para uma reunião de negócio, para uma apresentação na faculdade. Então, tem que realmente ter esse preparo. E aí eu comentei com elas na argumentação que não era uma situação comum, você foi participando de um processo seletivo. Eu nunca tinha participado de uma dinâmica, era totalmente desconhecido para mim. Foi uma experiência nova. Mas acho que eles me chamaram depois para essa entrevista porque eu consegui controlar. Porque se você não consegue dominar o seu corpo, as suas emoções, realmente você coloca tudo a perder. Com certeza eu não teria a oportunidade de ter participado das entrevistas e do processo seletivo e ter ficado na Editora Abril durante 5 anos. Porque realmente o lado emocional, você não consegue falar, você não consegue argumentar, você não consegue se relacionar. E se era para trabalhar na área comercial, você tinha que ter esses argumentos, tinha que ter essa facilidade. Se você precisava desenvolver algumas técnicas, tudo bem, a empresa ia te fornecer depois. Mas, com certeza, tem que controlar. Então, por isso, meditação, faz yoga, gosta de música? Ouve uma música, se prepara antes. Evita, por exemplo, no dia do seu treinamento, da entrevista ou da reunião, comidas picantes. Eu vou comer depois do almoço, uma feijoada no calor, pode dar um revertério, aí não dá certo. Ou então, como um amigo meu, isso na época da Faculdade de Letras, o Gilson. Deve ter se tornado um alcoólatra, porque o Gilson ele tinha muita dificuldade para falar em público, mas não necessariamente para os trabalhos.
para se relacionar com os amigos. E aí todos os dias, antes da aula, estudava lá na Oswaldo Cruz à noite, o Gilson ia para o bar, tomava ali um negocinho, né, para dar uma preparada no ambiente para entrar. Ele não conseguia realmente falar com os amigos, com os professores. Todos os dias ele tinha que beber. Então, ao final do curso, eu imagino, né, porque todos os dias, então não pode ser como o Gilson. Dá uma calibrada aqui, entre aspas, da apresentação, porque ninguém consegue nada. Eu, se beber um gole de vinho, já não consigo fazer mais nada. Então, não pode ser como o Gilson. Pessoal, eu vou passar alguns conteúdos para vocês e depois vocês me passam o e-mail, eu deixo meu e-mail, vocês passam e eu envio para vocês o arquivo. Meninas, quem pode ler? Pode ser a primeira. Os poetas? Os poetas nascem, os oradores se fazem. Quintiliano, vocês concordam? Os poetas nascem. Para você escrever bem, para você ter talento, o Machado de Assis, você tem que ter um talento. Você até pode desenvolver algumas técnicas de redação, para falar, para escrever, mas talvez você não chegue ao ponto do gênio, de um Beethoven, Mozart. Mas com técnicas, se aventurando, aceitando o desafio, no colégio, na igreja, em casa, no trabalho, você vai ganhando autoconfiança. Então você não fica se preocupando tanto com o outro, porque você conhece, eu vim, vou fazer o meu melhor, se deu certo, pense, se não deu certo, vou me aprimorar. É interessante depois o feedback dos amigos, se tiver algum amigo ali presente, como é que eu me saí, o que você acha que eu preciso melhorar. Então vale a pena. Pode ser na sequência. O que eu ouço... O que eu ouço, eu esqueço, e o que eu vejo, eu me lembro. E o que eu faço, eu aprendo. Confúcio há mais de 2.400 anos. É. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. O que eu faço, eu aprendo, porque é no dia a dia, é no projeto, é no desenvolvimento. Se você passa para o seu amigo que tem facilidade, você nunca vai aprender. Então, eu estou com um carro novo agora em casa, nós trocamos. E o medo de dirigir o carro automático? Porque eu nunca dirigi um carro automático. Mas se você não pegar o carro e sair, dirigir, se aventurar no trânsito de São Paulo, então aquele carro, quem vai usar vai ser meu marido. Você precisa treinar, você precisa aceitar esse desafio. Senão, vai ficar o carro ali na garagem ou outra pessoa vai fazer por você. O Demóstenes, na antiguidade, ele tinha uma dificuldade para falar em público. E se tornou um dos grandes oradores da antiguidade. Diz que ele andava assim, na beira da praia com as pedrinhas para treinar devido à dificuldade. Não precisam fazer isso para quem tem dificuldade em falar em público. Não coloca a pedrinha na boca, não precisa. Mas vamos treinar. Então, com algumas técnicas no dia a dia, a gente chega lá. Pessoal, então, a ideia é essa. Por quê? É uma ferramenta estratégica? Não precisa nem dizer, vocês já comentaram. Apresentações mais profissionais, com boa revisão, com um português. Eu tenho dificuldade para escrever. Imagine você numa apresentação com erros grosseiros de português. Não, você precisa fazer a revisão. Se você não sabe, procura no dicionário, pede para alguém que tem mais facilidade, porque fazer uma apresentação com erros, ou falar de forma errada também. Então, participar de reuniões, dinâmicas, entrevistas de emprego, e para a vida, para vocês, não necessariamente para o outro, para vocês se encantarem, não necessariamente encantar o outro. Então, comunicação realmente é uma chave de poder, você constrói e destrói. Aqui algumas matérias de revistas, falar bem, escrever, rumo à vitória, falar e escrever certo. Você pode ler para nós essa pesquisa, que foi feita com 3.000 pessoas, por favor. Pesquisa com 3.000 pessoas, 40% medo de falar em público, 32% medo de altura, 22% insetos e 5% outros. As pessoas têm muita dificuldade para falar em público. Essa exposição é muito delicada, realmente. Se fica sentado é mais fácil. Se eu lá na Editora Abril, mesmo sentada, tiver aquela dificuldade tremenda, até me controlar leva um bom tempo. Imagine em pé. Para você falar. Em uma outra pesquisa que eu vi, as pessoas têm muito medo de viajar, de avião, medo da morte, que é o desconhecido. Mas, com certeza, o medo de falar em público ocupa as primeiras posições. É muito natural isso. Por enquanto.
sentir vergonha, soar ridículo, rejeição. Então, esses sintomas são normais, né? As pernas, as mãos e o que fazer. Pessoal, se vocês tiverem dificuldade para falar em público, tiverem que ler, você imagine. Dá para perceber que você está nervoso, não? Não tem como esconder isso. Então, o que fazer? É um tripé também. Eu poderia falar para vocês que técnicas para apresentação em público, o que eu preciso? O tempo. Eu tenho 1 hora. Qual é meu público? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo daquela apresentação? E você divide isso. Então, imagine que vocês tenham uma apresentação na empresa, ou na faculdade, ou no colégio, de 1 hora. Então, você tem uma distribuição na introdução, depois você tem o desenvolvimento, que é a maior parte do tempo, que é o coração, e depois o fecho, a conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver isso. Conhecer o público-alvo. Então, se é um tripé, quem são as pessoas que estarão presentes naquele dia? São pessoas que conhecem a área de tecnologia ou não? É um conhecimento mediano? Porque a minha apresentação, o meu planejamento se você puder saber a idade, onde mora, qual é a necessidade? Quando eu vou fazer algum curso, os professores geralmente eles passam por e-mail uma pesquisa. Quem é, Eleusa? Por que você se interessou por esse curso? Onde você mora? Qual o conhecimento que você tem nessa área? O que você precisa? Porque o meu planejamento é em função disso. Então, fica mais fácil se eu conhecer um pouco a realidade da pessoa, porque os exemplos que eu vou usar durante a minha apresentação têm a ver com essa realidade. Vamos pensar na empresa. Você vai fazer um currículo e vai encaminhar para a empresa. Se você tem conhecimento do perfil da empresa, ela exporta, ela importa. Então, ajuda muito, porque o seu currículo você vai fazer mais ou menos dirigido para aquela empresa, você vai acertar mais. E se você depois foi chamado para uma entrevista, se você já fez uma pesquisa na internet, se já conhece o público-alvo, se é fabricante, o que comercializa, qual o faturamento da empresa, são diferenciais. E falar bem em público também. Então, tem que ser bem informado. Então, conhecer esse público é importante. Então, falou em oratória, você pensa, quem é o público-alvo? Qual o tempo que eu tenho? É 1 hora, meia hora, 15 minutos? Muitas vezes eu tenho trabalhos aqui dos alunos, são 15 minutos, 2 minutos, 10. Então, em função desse tempo, é o planejamento. Se eu vou colocar mais texto, tem condições de inserir um vídeo, uma dinâmica, algo diferente para quebrar um pouco o gelo. Então, por isso que é importante. E a elaboração do seu plano, quais são os objetivos gerais específicos, o conteúdo, a carga horária e, extremamente importante, é a avaliação que você vai fazer depois. Então, precisa realmente desses pilares, pessoal. Então, sempre que vocês fizerem qualquer tipo de trabalho que vocês precisam se apresentar, nem que seja para uma entrevista, tem que ter isso em mente. E quando vocês tiverem que organizar um treinamento, uma reunião de negócios, o tempo, o objetivo e quem são as pessoas que estarão do outro lado, se for possível saber, claro, né? Se você não souber, tudo bem. Organizar as informações, começo, meio e fim, e ter sempre um material a mais, que você vai usar ou não. Eu, como trabalho há muito tempo como professora, eu já sei que você faz um planejamento de uma aula e dá certo com uma turma. Nossa, maravilhoso, termina antes, dá tempo de dinâmica, de vídeo, você faz tudo. Mas na outra turma não funciona. Ou vai mais rápido ou mais devagar, porque as pessoas são diferentes, tem uma química diferente. O Reinaldo Polito, que é um desses autores, acho que não tem nenhum do Reinaldo Polito, mas nas referências que eu coloquei no final da apresentação, tem uma dica do Reinaldo Polito. Especialista na arte de oratória. Se algum dia vocês tiverem oportunidade, os cursos são caríssimos, mas vale a pena se de repente em algum momento ganhar na loteria, pagar, ou a empresa que você trabalha, conhecer esse curso. E aí ele estava comentando em um desses cursos que às vezes você é muito bom para contar piada, para descontrair, e aí você pensa, vou contar uma piada logo no início, para quebrar o gelo, para ficar mais gostoso, mais leve. E sempre que ele contava aquela piada, todo mundo dava risada, ficava gostoso o ambiente, dava certo. Aí chegou um determinado dia, em uma outra turma do curso, ninguém deu risada. Só a pessoa, só o palestrante deu risada. Agora você imagina só você rindo e todo mundo olhando para você com aquela cara de ué, o que aconteceu ali, não é? Então, são situações desagradáveis. Então, assuntos polêmicos logo no início, de política, de religião, piadas,
melhor deixar de lado. Você tem outras formas para encantar as pessoas. Então, um sorriso nos lábios, um ambiente favorável, realmente ajuda. Mas não precisa ficar contando piada de mau gosto, né? Pessoal, então, começo, meio e fim, tem sempre que ter um material a mais que você pode usar ou não. Se for necessário, usa. Se não, não usa. Eu acho que você comentou sobre o frio na barriga, que muitas vezes dá durante as apresentações. Uma vez eu assisti uma palestra justamente sobre oratória. E era uma pessoa que trabalhava numa empresa há muitos anos, então ele era acostumado, era experiente. E eu comentei, falei, olha, às vezes eu fico nervosa, fico tensa durante uma apresentação. Ele falou, olha, é bom que você tenha esse certo nervosismo. Não um nervosismo como aquele que eu falei para vocês lá da Editora Abril, que poderia ter destruído tudo, que não foi o caso, ainda bem. Mas aquele friozinho na barriga é bom, porque você vai se preparar melhor. Então, se você tem uma apresentação, se você tem uma reunião, se você tem uma entrevista, você tem que se preparar, você tem que estudar. Então, se você fica um pouco nervoso, por que não? Mas não aquele medo que vai te dominar e destruir o seu lado emocional, mas que você sabe que você precisa se preparar. Então, o fato de eu ser professora e trabalhar há muitos anos na área não quer dizer nada. Sempre que eu entro na sala de aula, eu já estudei, eu já li o conteúdo, eu já pesquisei assuntos diferentes, já trouxe algo inovador, se for possível, mas eu não venho sem rever aqueles conteúdos, mesmo trabalhando há muito tempo na área, você precisa disso. Então, como eu falei no começo, tem que fazer a lição de casa, senão não dá. Pessoal, o que vocês podem fazer logo no início? O planejamento, sem dúvida. O que vocês podem fazer? Numa folha de sulfite, uma palavrinha em inglês, brainstorming. O que é brainstorming? Tempestade de ideias. Coloca tudo aquilo que vocês estão pensando sobre aquela reunião, aquele planejamento no papel. E depois você organiza. O que eu vou utilizar no início para abertura, para encantar as pessoas? Porque os especialistas dizem que os primeiros minutos são fundamentais. Se você consegue encantar, envolver, provavelmente as pessoas vão se interessar pelo que você vai dizer no decorrer da palestra. Agora também, se for uma palestra monótona, começou ótima, maravilhosa, todo mundo gostou, todo mundo deu risada, daqui a pouco vai ficando monótono, o seu tom de voz até começou a ficar mais baixo. Então, realmente, a pessoa ou vai embora, ou vai pegar o celular e vai ver o que eu vou fazer amanhã. Então, a ideia é essa, colocar todas as informações no papel e depois você organizar as perguntas que eu posso fazer para a plateia. No desenvolvimento, qual é a abordagem? Porque é a parte principal. Quais os conteúdos, as histórias que eu vou contar, os exemplos, porque as pessoas aprendem muito mais com os exemplos do que propriamente com o material teórico. Às vezes a teoria fica muito chata, fica muito maçante. Você pode quebrar com um vídeo, com uma dinâmica, com uma leitura de um texto, para ficar mais leve. Mesmo porque a exposição durante muito tempo realmente é cansativo, se você ficar o tempo todo lendo. Aí você fala, nossa, mas se fosse só para ficar lendo, eu ficava em casa. Você passa o conteúdo, a pessoa vai ler em casa. Porque uma aula também só de leitura é ruim. Agora, você pode usar como recurso, mas não o tempo todo. Então, todas as ferramentas são importantes, dependendo da maneira que você vai utilizar e a dose. Então, a ideia é você colocar isso, introdução, desenvolvimento e o fecho. Como é que você vai concluir isso? E os exemplos que você vai trazer para ficar mais claro para as outras pessoas. Porque a gente aprende muito mais com os exemplos. Então, já que nós... Bom, as técnicas você pode usar tudo, né? Você pode gravar, você pode usar um vídeo, você pode usar um texto, poesia, música, quadro negro, branco, computador, retro. O que realmente vocês acharem que é charge, quadrinhos, vamos usar todos os recursos, dependendo da sua intenção. Bom, preparar o roteiro, uma ficha com o roteiro. Pessoal, pode acontecer, eu fiz um planejamento com o data show, com projetor, com textos, mas vamos dizer que naquele dia queimou a lâmpada. E agora? Aí eu não vou dar, não tem apresentação, não tem o treinamento, o que eu faço? Você conhece, você tem domínio, você se preparou, tem um plano B. Porque se nada der certo, você tem que ter condições de falar sobre aquele assunto. Senão, é o que eu falo com os meus alunos durante as aulas. Então, tem seminários, você tem que estudar. Se o colega esqueceu, faltou, ficou doente, vai ficar sem aquele espaço? Não, você precisa ter esse domínio completo.
Bom, eu coloquei aqui uma distribuição que pode ser, a introdução pode ser a mesma quantidade de tempo da conclusão. Então, aqui você pode ter, sei lá, você tem aqui 15 minutos na introdução. O que eu falo na introdução? Primeira coisa é você se apresentar. Boa noite, meu nome é Eleusa de Oliveira. O objetivo hoje é falar sobre técnicas para apresentação em público, regras para cafezinho, para perguntas, como é que vai ser a dinâmica, como é que vai fluir aquela apresentação no dia. E você combina com a classe como é que vai ser. E é na introdução. E se na introdução também é o momento para você encantar, então você pode preparar alguns exemplos interessantes, ou fazer alguma pergunta para reflexão que as pessoas podem responder naquele momento ou no final da apresentação. Então, a introdução é esse momento. Você poderia falar, olha pessoal, todo mundo quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ficar numa situação financeira razoável, pelo menos, numa época com tanta gente desempregada. Então, na palestra de hoje eu tenho a saída. É um segredo, mas eu vou passar só para vocês. Ou imagine que nós estivéssemos aqui num congresso na área de saúde e eu fosse uma especialista na área de cardiologia. Eu falei, olha gente, de acordo com os dados estatísticos, isso são reais. Não adianta você também passar uma informação que está desatualizada. De repente tem um especialista ali na área que sabe mais que você. Olha, nos próximos anos, de acordo com as estatísticas, de acordo com a Science, com a Nature, pelo menos um terço dos senhores aqui presentes estarão mortos. Por isso, a ideia da palestra de hoje, que é os cuidados com a saúde, com a alimentação, evitar estresse. Então, logo no começo, você prepara o terreno para o que virá a seguir. Então, a introdução é muito importante. E depois, você prepara o terreno para a sequência, para o desenvolvimento. Por exemplo, tem um texto do professor Vicente, meu amigo de português, de língua portuguesa, e um dia ele veio com um texto. Poderia ser na introdução ou em algum momento, alguma frase de impacto. Você pode encerrar também a sua apresentação com um texto de impacto. Pensando em fazer, passaram-se 20 anos. Eu vou fazer, Danilo, eu vou fazer. Passaram-se 20 anos. Por que eu não fiz? Passaram-se 20 anos. E assim, Wagner, passaram-se 60 anos. Essa é a biografia de uma vida vazia. Você pode escolher um texto que você acha que é chave, que é legal, e pode utilizar. E vai seguindo. No desenvolvimento, é como numa redação, você tem um texto introdutório, depois você tem realmente aquilo que vai interessar, é o conteúdo. Wagner, você trabalha em que área? Eu trabalhava. Metalúrgico. Então você tem um treinamento nessa área, olha, a parte técnica é essa, é isso que eu preciso passar para os meus colegas. Então é o desenvolvimento. Então você vai relacionar os fatos, você vai contextualizar, você vai trazer dados estatísticos, você tem os dados brasileiros de indústrias nessa área, você traz informações de outros países. Então são notícias que as pessoas precisam. Então essa é... Agora também, se você já deu conta do seu recado, Wagner, então você já pode até partir para o encerramento. Mas traz essas informações atualizadas, comparações abundantes. Às vezes você já passou a informação e fica dando volta, é sempre o mesmo assunto. Você já abordou isso? Já abordou, passa para outro assunto. Assuntos complexos, vai do mais simples para o mais complexo. Se você acha que vai ficar difícil para as pessoas compreenderem a mensagem na área de educação, Simone, a gente é uma aula de português ou de matemática, então você inicia de uma forma mais simples, faz exercício, faz um debate, traz um vídeo, faz uma reflexão, parte para o outro bloco. Reforça. De tudo que eu falei até agora, o ponto mais importante é esse. E assim sucessivamente até você fechar o ciclo. Então, a parte mais importante é o desenvolvimento, é o coração, é o nuclear. Então, numa palestra de 1h30, você pode, por exemplo, deixar 30 minutos para o desenvolvimento, ou 15 minutos para a introdução, para explicar as regras do jogo, e aqui para você encerrar a conclusão. De tudo que nós falamos, os pontos centrais são esses. Para resumir, agora as informações novas, eu vou deixar o pulo do gato para a conclusão. Não, em nenhum texto você faz isso. A parte mais importante, com certeza, é o desenvolvimento. E se você não tem mais nada para fazer,
ou traz um vídeo, ou faz um debate, ou pega seu boné, desliga a câmera, desliga tudo e vai embora, porque não tem condições. Aí eu gostaria de um voluntário, só para ler um texto. Quem poderia? Então, no desenvolvimento, você já passou as informações. Então, agora você já vai para o encerramento. Quem vem? Sim, vamos treinar oratória. Nós estamos aqui no desenvolvimento. Ah, sim, pessoal, um ponto importante. Logo no início, um ponto importante é cumprimentar a plateia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, você tem a plateia e você vai cumprimentar a plateia. Boa noite, e você vai ler o texto para nós. É importante, imagine que eu esqueci o nome. Marlon. O Marlon vai ler esse texto, é curtinho. Não é um livro, não. Que o Marlon vai ler. Gente, e ele está com tanta vergonha que ele vai colocar a folha para ninguém ver. Porque você não vai conseguir gravar nada, Danilo, porque a voz some. Então, você não consegue ver o Marlon. Então, as pessoas precisam fazer essa leitura do rosto, da boca, do olhar, da expressão. É comunicação, não foi o que vocês falaram? Comunicação, 55%, o corpo diz. Então, o tom de voz também. Então, você tem a plateia, você vai cumprimentar a plateia. Boa noite, vai ler um trechinho. Mark Twain. Então, aqui é um discurso na igreja. Era um excelente orador, mas... A conjunção adversativa, mas tem alguma coisa que aconteceu aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu irei falar agora de um assunto sobre central do discurso, tá bom? Vocês possam prestar atenção. Só amarelo? Isso. Mark Twain. Mark Twain ilustra bem este fato. Alguns anos atrás, estava assistindo um ofício religioso quando o missionário veio fazer uma prédica do dia. Destacou a falar sobre a caridade com tal brilho que todos se comoveu. Não fugia o sentimento geral e já tinha na mão $400, que me preparava a colocar na bandeja de arrecadação. Via notas superiores em outras mãos. Pois bem, atingindo o clímax, o orador não soube parar e continuou falando. O calor ia ficando mais forte e o sono ia se apoderando dos ouvintes. Meu entusiasmo foi descendo até $100. O homem continuou a falar e meu entusiasmo, meus dólares continuaram a descer. Finalmente, quando a bandeja passou por mim, roubei dele 10 centavos. Então, obrigada, Marlon. Então, a história é essa. Eu estava animada, eu ia realmente depositar $400. Mas aí o palestrante foi falando, e aquele calor, imagina esse calor de 40 graus, e aquele calor, e aquele cansaço. Então, aquilo que você estava se programando para fazer, em vez de você depositar, você pegou. Então é isso, se você já não tem mais nada para falar, também não adianta ficar toda hora a mesma coisa. Ou você traz assuntos diferentes e realmente informações que vão acrescentar, que são inovadoras, ou então faz alguma... Por isso que no planejamento se faz, olha, então eu não preciso de 1h30, eu faço 1 hora, eu faço em 30 minutos. Então precisa pensar nisso aí. Pessoal, então cumprimentar a plateia, vocês têm essas informações aqui da introdução. Exemplos da introdução sobre sobrevivência, segurança, autoestima, sexualidade, autorrealização. Faz uma pergunta, ainda na introdução, faça uma pergunta para alguém da plateia. A primeira pergunta. Será que também nós não somos culpados pela devastação ecológica do nosso planeta? Quem responde? Acho que tal a colega? O que você acha? Somos ou não? Somos culpados? Sim. Completamente. Somos completamente. E o que nós podemos fazer para amenizar o quadro? Vocês podem, como ele fez, uma pergunta para alguém da plateia no início, no desenvolvimento, e você pode também encerrar com alguma pergunta para reflexão, porque isso também você tem um engajamento, você conversa. Se você está meio nervoso, você também descontrai um pouco, então vai amenizando. O ideal
antes da apresentação é você chegar com antecedência, verificar equipamentos, ar-condicionado, deixar 21, 22 graus, porque se a sala estiver muito quente, também é ruim, ou muito frio. Então você precisa fios. Nossa, tem um monte de fios aqui. Tá certo, Danilo, que eu não estava preparado para esses fios, eu estava preparado só para os meus. Mas nós temos mais fios aqui. E se você tropeça? Então você precisa conhecer esse ambiente. Se as pessoas chegam, você vai conversando, qual o nome, onde elas moram. Então você vai se tranquilizando, fica melhor. Então, o que você não deve falar o tempo todo, nem na introdução, nem no final. Olha, vou roubar uns minutinhos aqui da sua atenção, não estou à altura de tão seleta plateia. Ai, gente, olha, hoje, na realidade, sobre oratória é só uma pincelada. Porque eu estou com pressa, daqui a pouco eu preciso comer uma pizza com meu marido e minha filha, então a gente vai dar só uma pincelada. E você pensa, nossa, eu saí da minha casa, peguei trânsito, me preparei, e o palestrante vai falar que só dá uma pincelada? Não me preparei de forma adequada, a gente não tive tempo, porque eu dou aula de manhã, dou aula no colégio, depois eu trabalho na revista e eu vim para cá. Então eu dei só um material que eu tenho antigo. Você vai falar isso? Quantas vezes eu vejo os meus alunos dizendo, ai, professora, eu fiz isso ontem à noite. Para. Eu não estudei, porque você sabe quando a pessoa não conhece, quando não se preparou, quando não está atualizada. Na hora você percebe. Fica com medo, fica reticente, não olha para as pessoas. Então precisa ter isso. Bom, no desenvolvimento, então, trazer razões, provas e ilustrações, os prós e os contras, reforçar metáforas, fazer comparações. Pessoal, eu não vou passar todos os conteúdos, porque eu tenho bastante material, mas aí vocês podem me solicitar por e-mail e eu encaminho para vocês terem materiais além do que nós estamos programando para hoje. Bom, o que evitar? Informações para impressionar a plateia, dados desatualizados, generalizações. E meu pai costumava falar, ai, nenhum médico sabe de nada. Todo político é corrupto, todo policial é corrupto. Será que você pode falar isso, gente? Não pode, porque se você tiver uma ou duas pessoas ali, já não é mais uma unanimidade. Outra coisa, você vai ferir suscetibilidades, é delicado, não entre em polêmicas, porque realmente é complicado. Não esqueça isso. Prepare o seu conteúdo com calma, com paciência, com sabedoria e dê conta do seu recado. Reforçar preconceitos, repetir-se na argumentação. E aqui a conclusão. Tem um texto também que a gente poderia utilizar como... Bom, aqui de uma pessoa que era foi um grande orador, que foi o John Kennedy, foi na época, em 1961, foi na época da posse, foi um discurso do presidente Kennedy nos Estados Unidos. E ele era conhecido realmente que ele tinha o dom de oratória, como várias pessoas que nós conhecemos aqui no Brasil e fora. Você pode ler, quem poderia ler para nós? Aqui na frente também. Então venha, Simone. Então, do mesmo jeito que o Marlon, boa noite. Lê um trechinho, olha para a plateia. Tá, vamos treinar a leitura. É o que está em amarelo. Até essa frase. Dizer, né? Assim, pessoal, o texto é um pouco antigo, porque nós estamos falando de 1961. Se ele era conhecido como um grande orador, sinal de que o texto foi bem trabalhado. Fez, refez, corrigiu, sem erros de português, que era para encantar o público. Vamos lá. Não, só da parte amarela, mas cumprimenta essa plateia primeiro. Boa noite. Boa noite. Assim, compatriotas, não pergunteis o que vosso país pode fazer por vós, e sim o que podeis fazer por nosso país. Concidadãos do mundo, não pergunteis o que os Estados Unidos podem fazer por vós, e sim o que podeis fazer juntos pela liberdade do homem. Finalmente, sejais cidadãos norte-americanos ou cidadãos do mundo. Esperai de nós o mesmo alto nível de força e sacrifício que esperamos de vós, com uma consciência tranquila como única recompensa. Com a história, como juiz final de nossos atos, marchamos avante para guiar a terra que amamos, implorando a benção e a ajuda de Deus, sabendo, porém, que aqui na terra o trabalho de Deus
deve ser, na realidade, o nosso próprio trabalho. Era só o que eu tinha a dizer. Pessoal, desse discurso, se ele é um grande orador, tem uma determinada frase que ele utilizou em algum momento aqui do discurso que colocou tudo a perder. Qual foi a frase? Acho que tem um texto aí, um pedaço que não é dele. Que não é dele. Bom, geralmente não é a pessoa que escreve, geralmente é um jornalista que escreve. Mas tem uma frase que foi, puxa vida, eu sempre falo para meus alunos, não, gente, não pode. Mesmo que você não tenha muito conteúdo, que não tenha facilidade, você não precisa colocar em praça pública isso. Eu me preparei ontem à noite, fiz com pressa, não fiz direito, não fiz a revisão, não li o texto. Você precisa falar? Ou você passa o certo é você realmente dominar, mas se você não se preparou de forma adequada, não precisa também divulgar. Por exemplo, hoje eu ia trazer para vocês um vídeo. Deu um problema, não trouxe o vídeo. Eu vou colocar aqui e falei, gente, eu ia trazer um vídeo, mas infelizmente era um vídeo tão legal, tão importante. Você valoriza. Se você realmente não trouxe por algum motivo, as pessoas não sabem que você ia trazer aquele vídeo. Então não precisa fazer esse alarde. Alguém consegue perceber qual que é a frase? Não. Pessoal, de tudo que eu falei aqui, era só o que eu tinha a dizer. Eu preciso falar isso? Era só o que eu tinha para dizer? Era só isso. Eu não me preparei, era só isso. Então, informações como essa, era só o que eu tinha para dizer, então a gente descarta. Porque se você não tinha mais nada para dizer, o que você está fazendo aqui? E outra coisa, não valoriza, parece que desvaloriza o que a mensagem, diminui, e não é o nosso objetivo. Então, reforçando, introdução, desenvolvimento e conclusão, trazer exemplos, vai planejar, vai escrever. Que histórias eu vou contar, em qual momento? É para encerrar? O que eu faço? Então, se você quer encantar, por que não deixar uma frase bacana para o final? Pessoal, olha, tem um texto bacana, uma poesia, uma música. Vamos fechar a nossa apresentação de hoje com ela? Quem poderia vir à frente agora só para uma frase, por exemplo, do Martin Luther King? I have a dream. Quem não veio ainda? Quem vem? Mais um voluntário. Sim? Pode ser? Vem cá. Pessoal, já que ele vai ler para nós, reparem, eu estou com várias folhas aqui. E você tem uma apresentação. Você vai usar esse monte de folhas? Então, eu sugiro que vocês usem uma máscara. Como se vocês fossem um locutor, um apresentador de TV. Então, eu vou colocar a máscara. Adiantou alguma coisa essa máscara? Porque todo mundo está vendo o texto. Isso sem falar que muitas vezes você coloca aqui na carteira para se apoiar e daqui a pouco perde, porque são tantos papéis que você já nem sabe mais qual é a parte que você precisava. Então, é um roteiro, é um texto pequeno. Se caso você esquecer e der pane no equipamento, você segue ali aquela linha de raciocínio ou deixa numa mesa próxima para você não se perder. É o fio para você conduzir a apresentação. Mas, de qualquer forma, se você vai usar a máscara, muitas vezes você usa até uma caneta. É uma muleta? É. O ideal é não usar nada, porque as mãos são muito importantes na apresentação. Mas se você precisar de uma muleta, às vezes uma caneta para você que está começando a falar em público, usa. E depois, quando você ganhar confiança, você tira. Pode usar um texto? Sim. Há professores que até na faculdade eles não admitem que os alunos na hora da apresentação não podem usar nenhum texto, eles têm que falar. Mas muitas vezes são informações tão técnicas, por que eu não posso ler um texto ou outro? Não vou ficar lendo o tempo todo. Então você usa a máscara, usa o lembrete, o tempo, você pode deixar um relógio ali próximo. Então ajuda bastante. Agora, um outro ponto, já que eu estava falando sobre isso, a proximidade física. Se chegar muito perto, acho que compromete, não? Independentemente se é do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, você precisa ter uma certa distância, pelo menos 1 metro, senão você vai cuspir na pessoa, incomoda. A intimidade é algo incômodo, na empresa, na faculdade. Então, nós vamos ter pelo menos 1 metro aqui de distância, que é para não ter problema. Eu tinha um professor na época do cursinho, que aí ele andava assim na sala e ele transpirava.
E ele transpirava. Nossa, ele é um excelente professor, mas era algo muito teatral. A gente falava que nós íamos usar até um guarda-chuva, porque ele passava, já ia transpirando, ia molhando tudo. E ele tinha uma muleta verbal. O que é muleta verbal? Sabe? Aí, o aí é ótimo para você usar para contar uma história. Como é que foi seu final de semana? Aí, o né, eu também tenho o né. É difícil tirar. O né é a contração do não é. Não é, né. Eu faço entrevista, eu vejo na hora que eu vou ouvir, quantas vezes eu usei essa muleta verbal. Então, observe, já que a gente está falando de oratória, observem as muletas verbais. Porque esse professor do cursinho, além de transpirar muito e molhar os nossos cadernos, nós pegávamos a caneta. Quantas vezes o professor de história, ele falava tá, 50. E a gente se matava de dar risada, porque é aluno, né, observem, qualquer palavra pode se tornar uma muleta. Sabe? O Lula, quando alguém apertava um pouco, ele tinha, sabe? E o Pelé? Você lembra que ele sempre, até que ele melhorou um pouco, mas ele tinha uma muleta verbal, sempre ele usava aquela palavra. Qual era a palavra? Entende? Toda hora entende. Bom, já que nós estamos falando do fechamento, da conclusão, então um texto do Martin Luther King, é um texto antigo também, 28 de agosto de 63. Eu nasci 3 anos depois, nasci em 66, eu tenho 52. Pessoal, a força de um texto como esse, quantos anos se passaram para 200 mil pessoas em um memorial em Washington? I have a dream, eu tenho um sonho, que era uma luta contra o preconceito racial. Então você vai ler para nós. O que tem que falar para a plateia? Boa noite, olhando para a plateia. Esse texto até aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado sufocado com o calor da injustiça, sufocado com o calor de opressão, será transformado em oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador, que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Isso, obrigada. E aí você pode falar mais rápido, mais devagar, você pode ter uma pausa. O silêncio, muitas vezes a pessoa até acha que pode ser constrangedor, pode ser um recurso. Você tem uma frase para reflexão, dá um tempo para as pessoas pensarem, não é já chegando, já falando. Então, valorizem essa velocidade da fala, mais rápido, mais devagar. I have a dream. Como eu fiz naquela do texto que eu li, se passaram 20 anos, então você pode trabalhar também dessa forma. Pessoal, agora a máscara é um recurso interessante para quem precisa de um apoio, pode utilizar sim. E até falando também das muletas e falando de gestos, observe que às vezes as pessoas ficam tão nervosas que fazem determinado gesto, nem percebem. Tem um determinado gesto que as pessoas fazem do trânsito, como eu sou elegante, não vou falar. E nem mostrar, não é? Às vezes as pessoas falam, mostram, então tome cuidado na hora, porque aí você começa, né? Coçar, às vezes você está com... Eu já vi vários alunos também com chaves no bolso e começa a fazer barulho, e fica nervoso e começa a coçar e coça tudo. E você resolve encostar na carteira e na parede. Então não é para encostar em nada, não. Você tem que usar as mãos. Ombro, cintura, para reforçar os conteúdos, porque as mãos também são fundamentais. Na linha do Sherry Chapelain, dos apresentadores do Globo Repórter, mas não precisa ser tão enxuto, tão limitado. Aí você fala, no próximo bloco, depois do intervalo. Reparem que os gestos são muito limitados, não precisa tanto, mas também você não precisa, na hora que você estiver falando, os braços abertos
e teatral, porque as pessoas vão prestar mais atenção nisso do que naquilo que você tem para falar. Então, observar isso. Pessoal, vamos seguir adiante. Técnicas. Diretiva. Eu tenho um tempo restrito na empresa, na faculdade, na igreja, no clube. Não tenho experiência, estou super nervoso. Então, na introdução, você já fala, pessoal, as perguntas só no final. Ou me passa por e-mail. Se eu tiver um material de apoio, eu complemento para vocês depois. Então, a diretiva é isso. Você inicia, você dá conta do seu recado. Se houver tempo no final, você abre para as perguntas. Aí, se você está tão nervoso que você até torce para não ter pergunta, ou então para o tempo. Gente, olha o tempo. O que você pode também, a semi-participativa. Apresentador dialoga com plateia, estimulando a participação de todos. Você é o mediador. Vocês já viram até num debate de políticos? Você tem a figura do jornalista e você tem os debatedores, os políticos, os candidatos. Mas ele que vai mediar a situação, quem vai responder na hora. E se tiver algum discurso bem inflamado, se a pessoa passou demais o tempo, opa, parou, e aí você controla. Porque se você não controlar, você coloca tudo a perder. Agora, o mais, então é o meio termo, esse semi-participativa. Você não deixa livre. O mais interessante é a participativa. Você, logo no início, na introdução, você fala, pessoal, vocês podem me interromper a qualquer hora para fazer perguntas, para trazer textos, para fazer comentários, para contar as histórias de vocês. Fica muito dinâmico, fica muito interessante. Mas se você está nervoso e não tem muita habilidade, melhor usar a diretiva mesmo. Olha, nós vamos deixar para o final e fica mais fácil para controlar. Pessoal, agora se você, logo no início, você fala, pessoal, vocês podem fazer perguntas o tempo todo. E aí depois você resolve mudar o plano de voo. Aconteceu comigo uma vez. Fui fazer um curso, eu moro aqui na freguesia, fui fazer um curso lá na Zona Leste. Longe, no final de semana, como, por exemplo, sábado, às vezes era um sábado e um domingo, o curso era no sábado, era o dia inteiro. E aí eu fui, e ele falou, gente, fica à vontade. Ele era muito experiente, tinha bastante conhecimento, e o tema era bacana. Eu falei, eu vou. Aí você faz um investimento financeiro, de tempo, tudo. Bom, aí ele começou a falar no assunto, aí eu fiz uma pergunta, uma vez que ele deixou à vontade, fiz uma pergunta, ele respondeu. Fiz uma outra pergunta, porque a partir da resposta surgiu uma outra dúvida. Respondeu. Na terceira, o homem faltou me matar. Você não percebeu que desde a sua primeira pergunta você está atrapalhando? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a olhar para a bolsa. Olhei a bolsa, olhei a porta. Você fica tão sem jeito. Aí eu não sabia o que fazer. E branca desse jeito, você já começa a ficar vermelha. E todo mundo olhando para você, esperando uma resposta. Porque pensa, gente, o palestrante, você vai lá, todo mundo, todo adulto, não tem criança, não tem nada, ninguém está bagunçando, ninguém está atrapalhando. Se não era para fazer pergunta, ele já deveria falar. Logo do início, fala, gente, vamos deixar as perguntas para o final, passa por e-mail. E aí eu fiquei numa situação tão delicada, e as pessoas esperando a resposta, eu fiquei quieta. E depois, o intervalo, e na hora do intervalo, aquela vontade de ir embora. Eu falei, mas eu vim aqui de longe, sábado, Danilo, paguei, mas eu fiquei numa situação, e o ambiente, você contamina, você tem que tomar cuidado com o ambiente, porque se tem uma discussão ali, você estraga a apresentação, a palestra, acabou. Ele voltou, mas não foi a mesma coisa. Fiquei até o fim, nunca mais voltei depois desse dia, porque os temas das palestras são muito interessantes, mas eu nunca mais tive coragem para fazer, para ir lá, para apresentar, para discutir, nada. E aí o que ele deveria ter feito, gente, na opinião de vocês? Então tem alguém da plateia que está atrapalhando aquilo que você se programou. Aí vou falar de TI, mas é dentro de TI, mas tem um assunto que eu não queria abordar. O que ele poderia falar para não criar esse mal-estar? Porque criou. E se eu resolvesse debater com ele ali, virava um ringue. Um a favor, um contra, daqui a pouco o outro fala, um fala. E eu não sei, e aí tem que parar para a apresentação, o curso, ia todo mundo embora. Como eu não falei nada, então eu mais ou menos para controlar. O que ele deveria ter feito, gente? Ele poderia falar que não queria se aprofundar em outro assunto, né? Falar que não queria levar para outros assuntos, não sei. Qual outra sugestão? Poderia ter falado assim, vamos esperar um pouquinho para me terminar de falar essa parte,
Mas dura que depois ele tinha que voltar, né? Daqui a pouquinho ele tinha que voltar. Ou no intervalo, à parte. Porque o assunto, o conteúdo vastíssimo, aí você fala, nossa, a pergunta é excelente. Você tem que valorizar, como os políticos fazem. Os políticos não fazem isso, nossa, que pergunta excelente, muito bem construída, muito bem elaborada, parabéns. Valoriza a pessoa, porque você não vai responder diretamente para ela naquele momento. Realmente está fugindo um pouco daquilo que nós programamos, temos muitos conteúdos até às 18 horas. Eu posso responder na hora do intervalo, ou ao final, ou por e-mail, ou que tal você vir na semana que vem? Vem mais cedo, eu te ajudo, te dou todo o suporte. Mas o jeito de falar, o que nós conversamos em oratória? 55% comunicação, comunicação não verbal, gestos. 35% tom de voz, o jeito dele falar. Não foi só o que ele falou, mas a maneira que ele falou. E as palavras, 10%, comunicação verbal. Então, colocou tudo a perder. Ele pediu desculpas e ficou toda hora pedindo desculpas. Me desculpa, tal. Não sei se alguém falou com ele depois. E daqui a pouco interrompi a palestra, de novo pedindo desculpas. Toda hora, toda hora. Então, não adianta também você ficar toda hora pedindo desculpas. O estrago já estava feito. Aí nunca mais voltei. Não sei se mais alguém. Não falei nada. E ficou todo mundo, depois do intervalo, as pessoas esperando também uma resposta. Quando você vai discutir com alguém, alguém fica nervoso, quer estimular. E você não fala nada, aí você quebra a pessoa. Porque ela espera o debatedor. E você vai debater com silêncio, porque você não vai falar nada para a pessoa. É tudo que ela não queria, ela quer o debate. Ação e reação. Mas a gente tem que se controlar, mas... E às vezes numa palestra também tem um opositor, alguém quer te derrubar. Fica agora com o celular, fica o tempo todo ali pesquisando. Você que é professor, Danilo, fica aí o aluno pesquisando ali. Eu vou derrubar o Danilo hoje, é o opositor. E você precisa neutralizar essa pessoa também. De uma forma, aquele que sabe tudo, todos esses conteúdos nós temos na sequência. Que senão a gente não vamos ficar lendo o tempo todo, então por isso eu passo para vocês depois. Então tem o opositor, tem os perfis. Tem aquela pessoa que fala demais o tempo todo. Só a pessoa que pergunta e os outros. Ninguém tem direito de perguntar, então você tem que neutralizar. O que você pode fazer? Faz uma pergunta para alguém que está ao lado, mas não para aquele que fala demais, porque senão você vai estimular mais, ele vai falar mais que você. Então, para ver se a pessoa se toca, em algum momento você fala, você não vai poder falar, ô fulano, cala a boca. Eu nunca falei isso em sala de aula, gente. Mas às vezes, eu já ouvi vários casos de colegas, ô fulano, cala a boca, pede para a pessoa sair da sala. Gente, é muito agressivo isso. Acho que fui só uma vez em sala de aula ao longo dos 26 anos de carreira como professora, e isso foi na época de colégio. Era uma turma de publicidade. E o aluno fez um comentário, e eu já tenho um tom de voz um pouco mais elevado, aí eu comentei, ele comentou, e aí já estava virando um debate ali. Aí eu ainda virei para o aluno, mas você está falando alto comigo? Mas a senhora também está? Quer dizer, eu estava no mesmo nível dele, como é que eu, professor, estava no mesmo nível? E aí eu baixei a bola. Quer dizer, acho que eu vou continuar debatendo, estando certo ou errado, depois a gente acerta. Porque as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Então, o que eu lembro foi uma das últimas vezes. Porque eu não fico debatendo com ninguém, normalmente isso não leva a nada. Então, você tem esse opositor, você tem aquela pessoa que sabe tudo, você tem aquele que é tímido, que é desinteressado, também você pode estimular com uma pergunta, com uma leitura de texto, e tudo isso você vai encantando, vai envolvendo as pessoas. E aí vai seguindo com o seu material, né? Vamos ver se tem mais alguns pontos interessantes para passar para vocês. Pessoal, desinteressado, palestrante. Ah, sim, aqui é interessante. Alguém fez uma pergunta, vamos até voltar para vocês não lerem ali. Alguém fez uma pergunta e você não sabe a resposta. Aí dá uma vontade de ir embora na hora também, né? Dá um desespero. Alguém pergunta e você não sabe. O que eu vou responder? O que eu falo? E aqueles segundos parecem uma eternidade. Alguém faz uma pergunta, você não sabe a resposta. Agora, se for um assunto pertinente à sua apresentação, aí você faz como eu queria fazer no dia lá da palestra lá do professor, que eu fiquei com vontade de ir embora. Você pega o seu data show e vai embora, porque
Principalmente se for mais de uma pergunta. Faz uma pergunta, você não sabe. Faz uma segunda, você não sabe nada. O que você está fazendo aqui? Então, você não fez a sua lição de casa, você não dominou o assunto, você tem que estudar. Bom, mas pode ser que não seja também um assunto talvez voltado ali para a área. Mas alguém, de qualquer forma, faz uma pergunta e precisa de uma resposta. O que eu falo? E aqueles segundos terríveis, uma eternidade. Perguntou e você não sabe o que responder. Simone, seus alunos fazem pergunta e você não sabe a resposta. Hoje você não sabe. Amanhã... No Google. Deixa eu pegar o telefone ali. Deixe-me falar com os universitários. Ver se tem alguém ali que sabe. O que você pode fazer também é devolver, redistribuir a pergunta para ver se alguém da plateia sabe. Mas se você não conhece, mesmo que a pessoa responda, você não sabe se está certo ou não. E aí pode te comprometer também. Ou então aquela clássica frase. Vou pesquisar... Passo para vocês por e-mail. Se não for um assunto direto na área, você não é obrigado a saber tudo, não é o suprassumo. Mas se for alguma coisa que você realmente planejou para aquela apresentação, você tem que dar conta do recado. Senão, realmente, as pessoas caem em descrédito. O que eu estou fazendo aqui? Não é? Pessoal, um ponto importante, reparem aqui. A gente já vai, daqui a pouco a gente encerra, então fica muito cansativo para vocês. Uma regra de recursos. Nós estamos utilizando o Data Show durante muito tempo. O ideal não é usar tudo isso. Você traz um vídeo, traz uma dinâmica, traz um filme. Regra 7x7. O que é isso? Você tem o título, 1, 2, 3 palavras. Eu poderia ter 7 aqui no título. Você pode usar um corpo diferente, uma cor, você padroniza, um corpo maior. E no texto, 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para você ter o texto mais limpo. Então você tira adjetivo, você tira artigo, para as frases ficarem mais curtas e diretas. Tudo aquilo que for excesso você elimina, porque a comunicação hoje ela está mais enxuta, mais direta. Então 7x7. 7, vamos ver mais um texto aqui? 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter 7 informações aqui, palavras. E aqui mais 7 itens. O fundo claro é o melhor. Muitas vezes você tem uma apresentação super bacana, em degradê, já aconteceu comigo, com fundo, e prejudica, porque as pessoas não conseguem ler. Então, o fundo claro com letras escuras, você tem uma opção melhor. Então, você pode intercalar, você pode usar aquele flip chart também, parece um caderno maior que você pode utilizar. Se alguém faz uma pergunta no início e você não quer responder, deixar para o final, você pode pedir para alguém anotar, ou você mesma anota e depois no final você recupera aquele assunto. Então são algumas técnicas que vocês podem utilizar para melhorar a fluência verbal. E ler bastante, ter bastante conteúdo, se interessar, se aprimorar. As cores são importantes também na apresentação. Eu tenho alguns textos, não só é dessa apresentação, se vocês quiserem eu passo também. Por exemplo, sobre aromas. Então, se você abre uma entrevista, mas está com um perfume muito acentuado, atrapalha, incomoda. Se você, às vezes, almoçou e esqueceu de escovar os dentes, aquele verdinho, e vai para a entrevista, pelo amor de Deus, né? Dá uma olhada no espelho, porque tudo que é estranho vai chamar mais atenção do que o seu currículo. A roupa. Tem uma matéria que foi publicada há muito tempo já na Você S.A., mas eu sempre guardo porque eu acho interessante. Então, eles fizeram uma vez uma pesquisa, 2 executivos com um currículo nota 10, os 2. Então, com a roupa, aí a menina, mesmo tendo feito curso no exterior e bastante experiente, ela foi com uma roupa mais despojada, por exemplo, um terninho claro, os dedinhos à mostra, uns brincos enormes, um batom, uma maquiagem carregada, um decote. E foi para a entrevista. Diz que não chamaram mais nem para o cafezinho depois, mesmo ela tendo aquele currículo. Num segundo momento, isso é recrutador de executivo, é com um terninho preto, uma roupa mais discreta, uma bolsa mais discreta, uma maquiagem, um colar de pérolas. Por isso que muitas vezes eu vejo executivos, no caso de mulheres, sempre com a calça preta
E é clássico, sempre que eu vou fazer uma entrevista, elas estão desse jeito. Calça preta, sapato salto médio e uma camisa de manga comprida com uns babadinhos e um colar bem discreto. Então, passa profissionalismo, seriedade. No caso das meninas, usar uma calça branca, por exemplo, é transparente, marca o corpo. E mesmo no caso dos homens. Então, uma roupa mais discreta, uma roupa mais escura, uma roupa mais social. Porque é essa imagem que você vai vender para o outro. Por isso que eu brinquei com vocês do verdinho aqui no dente, tudo que estiver estranho. Então, não só o que você fala, mas o corpo, a roupa, tudo isso conta. Então, quando a moça estava nessa outra versão mais executiva, mais cuidada, então ela teve um outro reconhecimento. E o rapaz, a mesma coisa. Quando ele estava com um terno clarinho, um sapatinho meio desgastado, uma pasta de marrom, cabelo meio desalinhado, mas nem deram bola. Então, reparem que como o corpo fala, que a pessoa visualiza você e já tem uma ideia, né? Quem é você? Antes mesmo de você falar. É a má impressão, né? É a imagem. Querendo ou não, é a imagem. É a imagem. Gostando desse assunto, é a imagem. E muitas vezes a entrevista acontece até antes de você falar com a pessoa na recepção, se você é educado com a recepcionista. Hoje, com as redes sociais, Facebook, Twitter, o que você compartilha, o que você curte. Então, eles fazem essa prévia antes. Pessoal, nesse conteúdo, eu tenho um material também falando sobre cores, que também são itens importantes, não só de roupa, mas também da apresentação. Então, é bacana depois vocês lerem esse material e terem com cuidado, lerem com calma, com cuidado. E quando vocês precisarem, vocês vão rever esse conteúdo, dependendo do momento e da intencionalidade. E precisando, nós estamos sempre aqui à disposição, né? E material de apoio, sempre que vocês precisarem, de repente alguns conteúdos na área de língua portuguesa, de redação, de texto, não só para fala, para oralidade, mas para escrita. E eu passo para vocês esses materiais por e-mail. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação a essa parte? Não. Então, nós temos que treinar agora, não é? Então, já que nós temos alguns minutos a mais, eu vou passar para vocês 2 vídeos curtos e depois eu libero vocês. Tem um que é a Ana Paula Padrão. Então, repare como, não só o que você fala, mas como você fala. Ela ia dar uma notícia trágica, de morte, mas o rosto dela não transmitia isso. Por isso que os apresentadores de TV, eles leem os textos antes da apresentação, para ver a expressão facial, o tom de voz, como você vai apresentar aquilo. Então, seria este o primeiro ponto. E tem um outro vídeo, que foi de um candidato à presidência, isso nos Estados Unidos. Acho que ele não fez a lição de casa, porque na hora deu um branco. Por isso que você tem que ter as suas anotações, porque se deu branco, você pega ali o texto e olha. E chegou na hora do debate, deu aquele branco, que é natural acontecer. Às vezes você esquece informações simples, às vezes até de ortografia, de como é que escreve com S, com Z, natural. Mas aí você tem que usar alguns recursos. Então nós vou passar para vocês, então rapidamente. Os médicos do estado do é estável, mas ainda inspira cuidados. O jogador Clebson do Vasco morreu ontem à noite em um acidente de carro no interior da Bahia. Pessoal, não é a expressão mais adequada. Então ela tinha que ter uma modulação diferente da voz. Agora, quando dá o branco... Uma gafe de um pré-candidato da oposição marcou ontem à noite o debate entre possíveis adversários do presidente Barack Obama na eleição do ano que vem. O governador do Texas, Rick Perry, apresentava uma das medidas que tomaria caso fosse eleito: cortar 3 agências federais: comércio, educação e... qual é mesmo a terceira? What's the third one there? Let's see. A plateia deu risada do lapso, mas o mediador do debate insistiu: você pode dizer o nome da terceira? Ele tentou responder: não consigo, me desculpe. The third one I can't, sorry. Oops. Esse desastre político, transmitido para todo o país, foi um presente para outro pré-candidato. Isso. Pode acender.
Então, reparem que os brancos acontecem, né? Ninguém está livre, dá um branco. Só para a gente fechar, importante, usa, por exemplo, laser para apontar alguns pontos importantes. O que você não deve, o palestrante não sabe a resposta, é tocar, ficar na frente. Imagina que eu resolvesse aqui, nesse período, ficamos aqui 1h30, ficar na frente da tela, não dá. Então, você se posiciona mais de lado para você não fazer essa sombra. E utilize o corpo na comunicação de vocês. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Então, eu agradeço a presença de vocês. Aproveitem as próximas palestras amanhã, os próximos temas que são muito interessantes, né? Vocês vão gostar bastante.